prof. doutora Gisele Lemos. Ela é professora adjunta da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, doutora em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana. É especialista em Educação Especial, especialista em Construção do Conhecimento e o Ensino de Ciências, e licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. É especialista também em intervenções precoces no autismo, especialista em Educação, Contemporaneidade e Novas Tecnologias. É líder do Núcleo de Pesquisa Educação em Ciências da Univasf, associada à Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. É professora do Colegiado de Ciências da Natureza e professora colaboradora do Programa do Mestrado em Dinâmicas de Desenvolvimento do Seminário, da Univasf também. Possui experiência em Educação e Ensino, com ênfase em Ensino de Ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: do autismo, ensino de ciências, formação de professores e interdisciplinaridade. Nosso professor, que será o mediador de hoje, será o nosso professor, doutor Roque Ismael da Costa Guilherme, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, aperfeiçoamento em Biologia Geral, da CAPES Unijuí, especialização em Educação e Interpretação Ambiental. Ainda tem mestrado e doutorado em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, e atualmente é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, UFES Campus Serrolar. Na área, então, de prática docente e faculdade supervisionada de Ciências Biológicas. Tem experiência nas áreas de educação, com ênfase na formação de professores de ciências em biologia, atuando na pesquisa, na extensão de ensino, principalmente nos seguintes temas: ensino de ciências e biologia, livros didáticos, formação de professores, pesquisa e formação, ação em ciências, narrativas e pensamento crítico, coordenador do nosso Programa Institucional de Bolsas, Iniciação à Docência, PIBIG CAPES, subprojeto de Ciências em 2014 e subprojeto de Ciências Biológicas em 2016. Atualmente é tutor do PET Ciências, Programa de Educação Tutorial como bolsista do CESO, MEC e FND, pesquisador líder do Grupo de Estudos de Pesquisas em Ensino em Ciências e Matemática, GPCIEM, e editor sênior da revista RIS, daqui da universidade. Professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciências, o PPGEC, da UFES. Então, com vocês, o professor Roque, que pode vir ao meu lugar. Ela já mandou os slides para vocês? Sim. Olá, Gisele, boa tarde. Boa tarde a todos que nos escutam. É um prazer receber a Gisele. Já é um bom tempo que a gente se conhece, não é? A Gisele tem uma contribuição importante na área do ensino de ciências, principalmente ligado à educação inclusiva e mais particularmente ao autismo. Vocês vão perceber hoje essa fala potente que ela nos traz, referenciada, experienciada e madura também, né, pela sua pesquisa. E para nós é um prazer, Gisele. Logo que a gente começou a falar de tópicos nesse semestre, e a professora Eliane aceitou o desafio de coordenar a disciplina, mesmo não sendo uma área que é tocada por um de nós aqui no programa, não é? E eu disse, olha, nós temos que contar com a Gisele. Faça qualquer acordo para trazer a Gisele aí para falar conosco. Para você também saber, Gisele, em outras oportunidades que você fez fala conosco na Escola,
eu também sempre falava sobre teu nome com a Jerusa, com outros alunos nossos, com a Tanise, que está aqui, que são estudantes que têm interesse nessa área ou trabalham com essa área, e principalmente uma estudante que tem dissertação sendo desenvolvida sobre autismo no ensino de ciências neste momento. Então, também por isso é importante receber, mas também para fazermos essa troca, né, que pós-pandemia foi possível, tá bem? Então, eu quero passar a palavra de imediato para a Gisele, para ela se sentir bem à vontade. Eu vou mostrar para você a plateia um pouquinho antes de começar. Aqui é o nosso auditório dos professores, tá? Eles te veem numa tela bem grande, assim. São alunos da graduação e da pós-graduação. Tem alunos de ciências na foto sem eu saber. E também estudantes de pós-graduação do mestrado em ensino de ciências, daí de várias áreas, psicologia, educação física, pedagogia, ciências, física, química, matemática, e talvez até outras áreas que posso estar aí, que eu também na hora não estou dominando muito bem para dizer, tá? Mas todo mundo aqui é do ensino de ciências nessa sala, tá? Bem-vinda, Gisele. Roque, obrigada. É sempre um prazer colaborar, né, com a Universidade Federal da Fronteira Sul, com você. Você é uma pessoa que não para, né, um professor, um pesquisador, um organizador de eventos, de livros, de atividades, né? Você não para, você é uma pessoa especial mesmo. Não sei como você consegue, mas que bom que eu posso estar contribuindo de alguma forma. Aqui no Brasil existem vários pesquisadores que discutem o autismo, que são potência mesmo, que eu leio, que eu respeito, que admiro. E, assim, ter um convite seu é uma honra, viu? Sempre é uma honra. Sempre eu estou revendo coisas, aprendendo mais, lendo mais, né, a cada palestra, a cada produção, a cada artigo. É o momento de rever algumas coisas, de repensar alguns conceitos, de repensar algumas falas. Eu achei bem interessante que até nas bancas dos meus orientandos, coisas que eles falam, às vezes me fazem pensar e refletir, né? Por exemplo, semana passada, eu acho que o Roque caiu a transmissão, gente. Eu vou continuar a falar, né, para a gente manter o debate, mas eu acredito que daqui a pouco ele deve estar voltando. Aí, eu acho que ele está voltando. Semana passada, numa banca de uma orientanda minha, Fernanda, TCC, no curso de licenciatura em Ciência da Natureza, viu, Roque? Estou contando aqui que numa banca de uma orientanda minha, que estudou sobre a viabilidade, as contribuições de um curso de formação para professores sobre o autismo, sobre a inclusão escolar de pessoas autistas. E aí ela conta, ela analisou se aquele curso contribuiu para a formação de estudantes que participaram do curso, né, professores e estudantes. E no meio da fala dela, ela questionou a palavra condição. Ela disse que um dos participantes questionou, afirmou que o autismo era uma condição, e ela refletiu sobre a transitoriedade de uma condição. E eu usava essa palavra condição. Eu falei, nossa, como eu aprendo com os meus orientandos, né? Como nós aprendemos uns com os outros. Roque, você consegue me ouvir bem? Eles estão... Gisele, fica tranquila, nós estamos transmitindo, eles riram porque aqui capta, é uma sala híbrida, ela capta todo o movimento da sala. E eu estou sentado próximo, por isso que eu estava usando o chat, tá? Mas temos um bom áudio, já testamos no Facebook também, tem um bom áudio, uma boa transmissão. E também, já aproveitando, já que eu falei, todos podem postar questões diretamente lá no Face, quem está aqui presencialmente também na hora, e aí nós vamos trazer as questões no final da fala aqui, tá? Pode ficar tranquila que a gente ouve bem. Nossa, que maravilhoso. Então, eu vou continuar. Bom, aí nessas reflexões e repensando algumas falas, repensando alguns conceitos, sempre lendo outros autores, lendo artigos científicos com pesquisas recentes, mas também revendo pesquisas mais antigas importantes que continuam vigentes, né, continuam consensuais, de uma certa maneira, na comunidade científica.
Aí eu trouxe algumas palavras, algumas expressões, alguns conceitos, algumas ideias para a gente pensar, né? Por isso que essa palestra é pensando na inclusão escolar de pessoas autistas. A gente vai pensar na ideia de autismo, de autista, de pessoa autista, de inclusão e de inclusão escolar. Tá? A gente vai começar com a última palavra, tá? Autista, e aí a gente vai subindo até a gente chegar na inclusão escolar, nessa espiral de ideias. Bom, a primeira coisa é pensar no autista, né? Quem é a pessoa autista? Aí eu trouxe algumas pessoas autistas famosas para a gente refletir quem é o autista. A gente tem aí a primeira figura da doutora Temple Grandin, que é uma doutora que é autista, uma doutora em ciência animal, criou a máquina do abraço, porque ela não gostava que as pessoas a abraçassem, mas ela queria ser abraçada. Ela fez pesquisas sobre os movimentos que o gado percorre para o abate, de maneira que ela percebeu que os movimentos que eram utilizados deixavam a carne dura, porque o gado sentia muito estresse antes de ser abatido, e ela conseguiu perceber tudo isso, até pela própria condição de autista. Ela teve mais cuidado com os detalhes, em observar, em buscar sentir um pouco, né, aquilo que as outras pessoas ao redor não estavam sentindo. Né? A Temple Grandin, ela foi genial. Também, na década de 70 para 80, foi o momento em que no mundo estavam sendo desenvolvidos aparelhos de ressonância magnética, os aparelhos de imagem, neuroimagem. E começaram a fazer estudos com pessoas autistas para tentar entender o cérebro da pessoa autista. Assim como buscaram fazer estudos com outras pessoas, né, que tivessem algum tipo de funcionamento considerado diferente. E Temple Grandin foi uma dessas pessoas que se dispôs a participar desses estudos. A gente tem o Anthony Hopkins, o nosso ator maravilhoso, ganhador de Oscar, pelo filme O Silêncio dos Inocentes. Né? E aí eu sei que tem várias pessoas falando assim, pensando, ele nem parece autista. Nossa, eu não sabia que ele era autista. Porque quem não conhece Anthony Hopkins, né, o maravilhoso Anthony Hopkins, a gente sabe que é o filme com ele, a gente quer assistir. E é muito comum mães de autistas ouvirem alguém falar, nossa, Gisele, seu filho nem parece autista, né? Eu tenho 2 filhos autistas, dos meus 3, 2 são autistas. E as pessoas falam comumente isso, sempre falaram, e isso desagrada muito as mães, porque não me desagrada, porque eu já conheço muito sobre isso, sobre essa questão, eu entendo por que o outro diz isso, né? Mas de entender os estereótipos do que é autismo, que o autismo é ligado a uma condição em que o sujeito é incapaz, em que o sujeito tem limitações, em que o sujeito ele só se balança o tempo todo, que ele não malmente fala, que ele não entende o que os outros falam, né? Tudo isso é um rol de estereótipos, porque o autismo, como nós sabemos hoje, é um transtorno do neurodesenvolvimento, e ele se enquadra dentro de um espectro. Então, existem que manifestam suas características de modos diferentes, e essas características se misturam às suas personalidades. Né? Então, não dá para dizer como é uma pessoa autista, exatamente. Não dá para dizer quem é a pessoa autista. O que a gente pode falar é levantar características, né? Mostrar que há uma diversidade, mostrar que a gente precisa aprender a entender, a conhecer e a ajudar, né? A favorecer o estudante autista no seu processo desenvolvimental, né? E na sua inclusão escolar. Aí o terceiro, a gente tem o Vitor Fadu, que é um cantor jovem, né, da geração aí dos novinhos e novinhas,
Ele também é autista. Eu conheci recentemente, não conheço muito, mas como eu vejo que vocês, geração mais jovem, está bem antenada com os cantores mais novos, eu acredito que reconheçam o Vitor Fadu. Mas, ao contrário do Vitor Fadu, a atriz Letícia Salabella, eu acho que é uma atriz que, na minha geração, ela é muito conhecida, né? Ela protagonizou uma novela da Globo, em que ela fez parte de um casal amoroso que fez muito sucesso. Então, Letícia Salabella é uma atriz que ninguém imaginava naquela época que ela sofresse com algum tipo de transtorno, ou seja, ninguém sabia, ela sempre muito calada, muito tímida, mas ninguém sabia, ninguém poderia imaginar que, por exemplo, barulhos altos ou algo assim poderia incomodar a Letícia, porque ela não manifestava nada disso. E recentemente ela deu algumas entrevistas e ela contou que ela descobriu que ela está no espectro e que ela passou a entender porque ela era mais fechada, né? Então é muito interessante resgatar no YouTube alguma dessas entrevistas e assistir para conhecer um pouquinho dos desafios de uma pessoa autista. Principalmente alguém que só descobriu o autismo recentemente, né, enquanto adulta. E o Dan Aykroyd, que é um ator comediante que também é muito famoso e está no espectro, né? E temos várias outras pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes familiares nossos, muitas vezes amigos, que estão no espectro e muitas vezes a gente não sabe. Bom, existem alguns entendimentos que a gente precisa ter sobre o autismo, né? E sobre a pessoa autista. O primeiro entendimento é que o autista, primeiro, não é autista. Primeiro, é uma pessoa, né? Então, antes de tudo, é uma pessoa, é um indivíduo, é um ser. Aí, um pedacinho desse ser é ser autista. Mas existem outros pedaços. Pode ser uma pessoa bonita, pode ser uma pessoa agradável, pode ser uma pessoa simpática ou não, pode ser uma pessoa com dificuldade de aprendizagem ou não. Mas por que ser autista chama tanto atenção, né? É um ponto que a gente precisa pensar, porque a gente acredita que a lesão define o sujeito, né? Isso parte de o que a gente chama de entendimento do modelo médico da deficiência, né? Os estudos sobre a deficiência começaram principalmente na segunda metade do século XX, e nos fizeram perceber que nós, a sociedade de modo geral, a maioria das pessoas, estão ligadas a uma visão muito médica da deficiência, como se o que há de diferente na pessoa com deficiência é o que define a pessoa. É aquela coisa de dizer, lá vem o cego. Ninguém fala, lá vem Felipe, muitas vezes, né? Porque Felipe não é só cego. Felipe é Felipe, que também é cego. Né? Então, é uma ideia do modelo médico, definir o sujeito pela lesão. Uma outra questão é que o transtorno do espectro do autismo, como ele é caracterizado hoje, né, que está no espectro, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele acomete o indivíduo enquanto esse indivíduo está se formando dentro da barriga da sua mãe. Existe um fator genético gigantesco, mas também podem existir causas ambientais que desencadeiem o acionamento desses genes de autismo. Existem algumas substâncias que podem ser usadas pela mãe, existem algumas situações em que há sofrimento do feto, que fazem com que esses genes do autismo se manifestem. Então, os estudos sobre o autismo ainda estão em andamento, porque já foram mapeados mais de 1000 genes ligados ao autismo. Então, não é uma coisa fácil dizer de onde vem exatamente, mas se sabe que é uma influência epigenética. Tem fatores genéticos muito grandes, mas também tem alguns fatores que vêm do meio externo que podem acionar esses genes.
tá? Então, esses genes podem ser acionados por esses fatores genéticos ou simplesmente acionados por conta de uma genética forte familiar, né? Então, também tem estudos que falam que tem pessoas autistas que foi detectado um único gene, tem pessoas autistas que foram detectados mais de um gene ligados ao autismo, então existem várias condições, tá? Várias situações em relação ao autismo. Mas o que a gente pode afirmar é que esse transtorno, ele influencia no modo de ser e de viver da pessoa. Então, essa pessoa que possui esse transtorno, que nasce com esse transtorno e que morre com esse transtorno, porque não existe cura, não é uma doença, é um transtorno, ou seja, é um mecanismo que quando a criança foi se desenvolvendo, esse mecanismo atrapalhou no desenvolvimento dela, então trouxe atrasos. É por isso que é importante fazer tratamentos médicos, né? A questão de tratar a lesão é importante nesse sentido, para que esses tratamentos médicos, essas terapias, elas compensem esses atrasos. E aí, o que é que essa criança vai precisar em termos de tratamentos médicos depende de criança para criança. Tem criança autista que precisa de fisioterapia, porque tem problemas motores. Tem criança autista que precisa de fonoaudiólogo. A maioria precisa, porque boa parte dos autistas, né, tem problemas muito grandes com o desenvolvimento da linguagem. A maioria tem problemas muito grandes no desenvolvimento da linguagem, da comunicação, da interação social. Então, fonoaudiólogo já é um terapeuta que é meio que sempre indicado. Um psicólogo, por quê? Porque está no espectro, está no conceito do transtorno de que problemas de comportamento e de interesses faz parte do transtorno, né? E o psicólogo faz o quê? Principalmente o psicólogo que trabalha com comportamento, né? Que quando é criança, geralmente é o ABA, que trabalha com comportamento, e depois que ele cresce um pouquinho na segunda infância, você procura um psicólogo numa linha mais cognitivo-comportamental, porque aí trabalha com o pensamento da criança, né? Porque para trabalhar com esses comportamentos, tornar eles mais adequados para a criança, né? Tem criança autista que bate a cabeça na parede, isso não é bom, porque vai machucar a própria criança. Mas se ela está batendo a cabeça na parede, é porque ela está se estressando com alguma coisa. Então, a gente precisa descobrir, aquele psicólogo vai descobrir o que é que está causando aquele comportamento, e aí vai substituir esse comportamento para um outro mais adaptativo. Por exemplo, sacudir as mãos é mais adaptativo do que bater a cabeça na parede, né? Hoje, existem uns brinquedinhos que você compra, principalmente no Shopee, uns brinquedinhos de girar, que são brinquedinhos muito calmantes, que já são bem utilizados por pessoas autistas, principalmente autistas adultos, que não tiveram esse apoio de terapeutas, né? E que acabaram descobrindo esse estresse acumulado, descobrindo a origem de alguns sofrimentos e que precisam, né, lidar com algumas questões, né, com algumas estereotipias, com alguns movimentos repetitivos. Bom, então esse transtorno influencia no modo de ser dessa pessoa e no modo de viver dessa pessoa. Eu não digo que faz com que essa pessoa seja como ela é totalmente, mas influencia muito. Imagine, se a pessoa autista tem dificuldade de entender o sentimento e o comportamento e a intenção do outro, isso vai fazer com que ele tenha dificuldade de se comunicar com o outro. Então, isso numa relação de amizade ou numa relação de casamento, é lógico que isso vai influenciar no modo de viver dessa pessoa, né? A gente tem muitos divórcios em casamentos com pessoas autistas, né? Inclusive, existe um canal no YouTube que eu assisto, volta e meia, que é o Luna Aba, de Lucelmo Lacerda, que ele é muito bom. E Lucelmo, ele se descobriu autista e ele fala claramente: olha, quem é autista adulto como eu tem que evitar fazer tal coisa e tal coisa, né? Porque ele vive aquilo, ele sabe pelo que ele passa. E eu também estou fazendo ênfase disso aqui, porque eu sou casada com um marido autista, né?
No final de tudo isso, meu esposo descobriu que ele também era autista. A gente, depois de anos com dificuldade dele entender algumas coisas entre a gente, e eu sempre dizendo para ele, olha, Geraldo, eu sou a pessoa mais comunicativa que eu conheço aqui, na nossa região, assim, da nossa convivência. Eu sou a pessoa mais comunicativa e que melhor se comunica. Se você não conseguir se comunicar comigo, você não vai conseguir se comunicar facilmente com outras pessoas. E mesmo assim, em algumas conversas, ele não dizia que não conseguia entender. Meu filho, ou você está se fazendo de bobo, ou você só pode ser autista, porque é um comportamento muito frequente, né, entre as pessoas autistas, ter essa dificuldade de entender o pensamento do outro, de se colocar no lugar do outro, né? E aí, já tínhamos uma amiga neuropsicóloga que apontava isso, mas ela não podia fazer avaliação por ela ser amiga, né, pessoal. E aí nós buscamos uma neuropsicóloga que trabalha com adultos em outra cidade, e ela fez todos aqueles protocolos de avaliação, de entrevistas, de observação, acompanhamentos, e realmente ele foi avaliado como autista, depois foi para um psiquiatra que deu o laudo, né? Ele é realmente uma pessoa autista. Depois disso, ele foi entender vários comportamentos dele, vários prejuízos, várias dificuldades, né, vários sofrimentos que ele tinha, e ele não sabia, né? Então, Gisele, muitas pessoas falam assim, para que o laudo diagnóstico? O laudo diagnóstico é importante para você saber o que você tem, para você poder extrair o melhor de você, e você poder trabalhar alguma coisa que você queira. E, além disso, é o laudo diagnóstico que te ajuda a conseguir direitos, gente. É a única forma de você conseguir ir atrás dos direitos da pessoa autista é com o laudo diagnóstico. Sem o laudo, você não consegue. Você não consegue o auxílio, não consegue um benefício, não consegue comprar um carro com isenção de alguns impostos, não consegue. Né? Não consegue fazer sua carteirinha de pessoa autista, né? Bom, uma outra questão, né? Existe a ideia do paradigma da integração. O que é o paradigma? Um paradigma é um modelo de compreensão do mundo. É um modelo de mundo. Em décadas passadas, a gente vivia no paradigma da integração, em que a sociedade acreditava que as pessoas com deficiência, e não digam deficientes, porque se você diz que a pessoa é deficiente, você está dizendo que ela não é eficiente. E as pessoas com deficiência, elas são eficientes, sim. Elas só têm uma lesão, é uma deficiência, mas a gente não pode tirar essa lesão delas, faz parte, mas a gente não pode dizer que ela é uma pessoa com limitações, ineficientes, né? Então, não gosto, particularmente, apesar de alguns autores adotarem essa palavra, eu não gosto de usar essa palavra, pessoa deficiente. E nem pessoa portadora. Porque quem porta alguma coisa pode deixar de portar. Se eu porto uma bolsa, eu posso deixar minha bolsa em casa. Se eu porto uma arma, eu deixo essa arma em casa. Mas eu não posso deixar uma deficiência em casa, né? Então, eu não posso dizer que eu porto uma deficiência. Eu posso dizer que eu tenho uma deficiência, né? Então, na sociedade da integração, no paradigma da integração, as pessoas com deficiência, elas tinham que se adequar à sociedade. Então, a pessoa com deficiência, ela tinha que superar a sua deficiência e buscar se superar para poder ficar no mesmo nível que os outros. Então, essa pessoa com deficiência, ela está lá na cadeira de rodas, ela que se vire para conseguir enxergar alguma coisa. No paradigma da inclusão, não é assim. É a sociedade que tem que se adaptar para incluir aquela pessoa. E vamos pensar bem, na sociedade que a gente vive, quem é igual? Olhem aí para o seu lado, para um lado, para o outro, olhem para as pessoas que estão ao seu redor. Vocês estão vendo pessoas iguais umas às outras, por acaso? Têm os mesmos gostos, têm os mesmos olhos, têm os mesmos cabelos, têm as mesmas histórias,
tem as mesmas famílias, não tem nada igual. Temos a espécie humana de igualdade, mas a gente tem alguns hábitos também que a gente cultiva culturalmente, mas é a diversidade que prevalece. E é a diversidade que nos faz especiais. É a diferença que traz a pimenta, sabe? É a diferença que traz a beleza da nossa sociedade, do nosso povo. É por isso que o povo brasileiro é tão bonito, porque é um povo muito diverso, né? E também os estados, as culturas que tem aqui dentro. Aqui a Bahia, eu estou aqui na Bahia, é um estado enorme. Eu estou aqui em Senhor do Bonfim, próximo a Pernambuco, tem muito da cultura pernambucana. Mas eu morei em Jaguaquara, que é sudoeste da Bahia, tem muito da cultura italiana, japonesa, portuguesa. Já morei em Vitória da Conquista, que é Bahia também, perto de Minas Gerais, que tem muito da cultura mineira. E também já morei em Salvador, que é a Bahia da Bahia, né? Salvador é aquela coisa, o que é que a baiana tem? Que eu nem sei explicar. Então, são microculturas. E é isso que faz o povo baiano ser lindo, o povo brasileiro ser lindo, essas diferenças de todos nós, né? Então, por que a gente tem tanto medo das diferenças, né? Porque é medo do desconhecido. A gente, naturalmente, para a sobrevivência, a gente tem medo do que a gente desconhece. Mas em relação à questão do cérebro, nós temos muitos cérebros diferentes na nossa sociedade, né? Incluindo as pessoas autistas, né, com transtorno do espectro do autismo. A gente diz que a gente está numa sociedade neurodiversa ou neuroatípica, porque não é típica, né? Cérebros diferentes. Então, pessoas autistas, pessoas com síndrome de Down, pessoas com transtorno bipolar, então pessoas com diversas atipicidades que têm cérebros com funcionamentos diferentes, né? O que acontece é que muitas pessoas têm medo do que é diferente, têm medo das pessoas autistas, tem professores que têm medo de lidar com seu aluno autista, e acontece muito, o professor está com medo de errar, mas é uma coisa humana, é normal, é natural. O que a gente tem que procurar é buscar orientação, buscar conhecimento, perguntar para o estudante se ele consegue se comunicar, perguntar para os pais dele, né, pedir ajuda para a professora da série anterior, para a professora do atendimento educacional especializado, que está sempre tomando cursos, estudando, né? E aí a gente vai conseguindo fazer isso. Existem leis, né, várias leis que prevêem os direitos da pessoa com deficiência. Especificamente, né, a lei que prevê direitos da pessoa autista, mas a gente vê sempre, o tempo todo nos artigos sobre essas leis, mas a garantia dos direitos não depende só dessas leis, depende de políticas públicas e de conscientização social. Porque o que é que acontece? Tem a lei que prevê que as pessoas autistas têm preferência em filas de supermercados, de órgãos públicos, mas essa lei sempre é garantida? Muitas vezes eu vi que não. Já houveram situações em que pessoas retiraram plaquinhas mostrando esse direito preferencial em órgão público, né, por ignorância mesmo, por falta de conscientização. Então, para que a lei seja garantida, além da lei, tem que haver políticas públicas e conscientização social. Vamos falar um pouquinho sobre algumas características do transtorno que se manifestam no sujeito, tá? Porque como tem estudantes de vários níveis aqui, algumas pessoas já sabem, outras não, né? Como esse transtorno se manifesta. Aí, para ficar lúdico, eu trouxe, vou tirar do livrinho infantil que eu publiquei ano passado, O Menino que Sente Demais, tá? O Menino que Sente Demais, ele foi ilustrado por Daiane Lima, que é uma ex-aluna minha, e nós fizemos para conscientizar um pouquinho
as crianças pequenininhas, professoras de educação infantil, sobre como é ser uma criança autista e mostrar que ser uma criança autista é ser uma criança como outra qualquer, mas que essa criança sente um pouquinho demais, tá? O menininho da história é o Geraldinho, que é o meu filho pequenininho, que hoje está com 8 anos. Bom, Geraldo era um bebezinho feliz, amava receber carinhos de seus irmãos, sorrir das gracinhas de seu pai e se aconchegar no colo de sua mãe, mas ao completar 1 ano de idade, ele parou de falar e começou a ficar diferente. Gente, a maioria das crianças autistas começam a manifestar os primeiros sintomas após 1 ano de idade. Geralmente é com 1 ano e 2 meses, até 2 anos de idade. E já é tarde. 2 anos de idade já é tarde para os pais buscarem um atendimento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga, talvez de uma terapeuta ocupacional com especialização em integração sensorial, que ajuda a criança no que tange a integração dos 5 sentidos, e de mais 2 que nós temos e não conhecemos, né? Então, geralmente é nessa faixa etária. Por exemplo, Geraldinho começou a aprender aquelas primeiras palavrinhas, mamã, papá, água, com até 1 ano de idade. Com 1 ano ele parou de falar e só ficou falando mamã. Então, é um momento importante para as mães observarem, né? E professoras que trabalham em creche também. Aí Geraldo passou a chorar sempre que tinha que sair de casa, ficar perto de muitas pessoas ou quando havia barulho. É muito comum que bebezinhos e criancinhas pequenas autistas, elas gritem, chorem, fiquem até irritadas e até demonstrem agressividade quando estão em ambientes estranhos para elas, ambientes com muito barulhos, ambientes com muitas pessoas, com muitos objetos ou com muitas cores. Por quê? As pesquisas indicam que as maiores causas de estresse das crianças autistas, que a gente chama de desorganização sensorial, é justamente por mudança de ambiente e mudança de rotina, né? Então, nas escolas, o que é que mais acontece? Muitas vezes, as professoras, eu não digo professor de educação infantil, que geralmente tem aquela rotina bem estruturada, mas professores de séries maiores vão fazer projetos, vão levar o menino para a quadra, né, para fazer algum tipo de treino, e não avisam com antecedência. As crianças autistas, elas têm que ser... não é a palavra treinadas, mas elas têm que ser preparadas com antecedência, elas precisam entender e ir absorvendo que vai haver um evento, em que ela vai mudar de ambiente, em que vai acontecer uma situação atípica a qual ela está acostumada, ou seja, uma situação que não está na rotina dela. E é muito importante as professoras que trabalham com crianças autistas criarem uma lista de rotina, de tarefas que a criança vai cumprir. Essa lista vai ajudar todas as crianças, inclusive as crianças autistas, né? Não tem por que não colocar um quadro de horários ou de tarefas para aquela criança. Relógio é uma coisa muito boa, calendário é uma coisa muito boa. Agora, com cuidado para não encher a sala de aula de muita informação, porque isso pode trazer desordem sensorial, tá? Bom, como Geraldo ficou muito irritado, os irmãos passaram a chamá-lo de casinha, porque ele só se sentia bem em sua casa. Porque em casa ele tinha o quê? O acolhimento da rotina, né? Em casa ele ficava com seus pares, ele ficava tranquilo, né? Então, para ele, o melhor lugar era a casa. Só que a gente não pode tratar a criança autista dessa forma. A gente precisa aproximá-la dos ambientes sociais, porque o mundo que a gente vive é um mundo cheio de estímulos, e é um mundo social. Para sobreviver, a gente precisa conviver. Então, a gente precisa ajudar a nossa criança autista a ir conhecendo e interagindo com o mundo, ainda que essa criança tenha dificuldades no processamento sensorial.
seja ouvindo demais, seja sentindo gostos com muita intensidade, né? Seja sentindo toques com muita intensidade, né? Ou até ao contrário, tem crianças autistas que, em alguns sentidos, elas sentem menos. Então, elas sentem menos o toque ou algum dos sentidos. Aí a criancinha autista gostava de brincar com objetos de cozinha, de assistir a seu desenho preferido, de mexer com a roda da bicicleta, de girar, de girar, de girar. Uma característica bem marcante da criança autista é se ater aos detalhes e não ao contexto. E a nossa escola faz o quê? Trabalha com o contexto e não se preocupa com os detalhes, não é? Então, a gente vai começar aquela aula com aquela contextualização bem distante, bem gigantesca. E aí a nossa criança vai achar mais interessante uma manchinha que está na parede e ela vai ficar olhando para ela. É por isso que, às vezes, essa criança autista precisa de uma mediadora, uma acompanhante especializada, que está prevista em lei, né, mediante necessidade, para estar ao lado dela, mediando as relações dela com o mundo. Não é ensinando o dever para ela, mas mediando as relações com o professor, com os colegas, com o mundo de forma geral, né, fazendo-a perceber que ela precisa prestar atenção na aula, que em outro momento ela olha para aquela manchinha, né, chamando a atenção, orientando que ela precisa aprender um pouco sobre os coleguinhas dela, principalmente dos quais ela gosta mais e tal. A médica explicou que Geraldo é autista e que ele só estava incomodado e com medo do mundo porque sente demais. Geraldo sente os sons, os gostos dos alimentos, os cheiros e os toques das pessoas como se fossem maiores do que parecem ser. É por isso que muitas vezes pessoas autistas têm restrições alimentares, né? Tem problemas com barulhos, tem que usar fones para diminuir a dor que sentem. Escolas são ambientes barulhentos, né? Principalmente quando tem projetos e festinhas. Muitas vezes as crianças autistas não querem participar das festas de São João, porque elas não gostam de fogos, a maioria não gosta de fogos, porque dói o ouvidinho delas, né? Mas se a maioria do mundo é de neurotípicos, por que os neurotípicos vão se importar com as pessoas autistas? Percebem? Quem está em maioria é que decide, é que manda, e são os adultos. Né? E nossa geração de adultos não foi criada, não foi educada para entender a importância da inclusão. Então começa da gente, de cada um de nós formadores, nós professores, né? E que vamos trabalhar isso com os nossos filhos, com os nossos estudantes, né? Com certeza nossos filhos vão estar mais conscientes mais rápido do que nós. Bom, o StreamYard desconfigurou um pouquinho o slide, mas eu acho que dá para vocês verem, né? A inclusão escolar da pessoa com TEA, ela começa com a compreensão do que eu falei para vocês, do paradigma da inclusão. O paradigma da inclusão provém o que a gente chama de modelo social da deficiência, né? Os estudos sobre a deficiência, eles são pautados principalmente em 2 modelos, né? Já existe um terceiro modelo que tem sido discutido muito pouco, por isso que eu trouxe esses 2. O modelo médico da deficiência e o modelo social da deficiência. O modelo médico da deficiência, ele é pautado principalmente nas ideias passadas de deficiência do início do século XX, né? Em que prevaleceu o paradigma, a ideia de separar, isolar as pessoas com deficiência, levá-las para instituições, institucionalizar, vamos reabilitá-las, vamos resolver os problemas sociais que as pessoas com deficiência estão trazendo, enviando-as para hospitais psiquiátricos, para hospícios, né? Para outras instituições, asilos, e eu coloco aí a Diniz, eu acho que é a Débora Diniz, que até classifica o idoso como uma pessoa com deficiência, porque dentro da ideia de deficiência, o idoso ele tem muitos prejuízos, muitas dificuldades, e a sociedade muitas vezes não inclui esse idoso, né? Às vezes a sociedade, pelo contrário, exclui o idoso. Eu acho bem interessante as ideias dela, inclusive ela tem
é uma escritora, uma pesquisadora que também pesquisa sobre o feminismo e acabou tendo que morar no exterior por conta de perseguição mesmo, né? Por conta das suas ideias. É fabulosa. Então, pensar no modelo médico da deficiência é pensar na ideia de que a deficiência está na lesão e que a lesão define o sujeito. Então, a pessoa com deficiência, a parte mais importante que é vista é o que faz ela diferente. Mas não de modo bom, mas de um modo ruim. É o que faz ela, para o modelo médico, o que limita ela, o que incapacita. Né? Então, dentro dessa perspectiva, o surdo é aquele que não ouve, o cego é aquele que não enxerga, e ele não é nada mais do que isso. O mais importante é isso. Né? O foco é a lesão. Então, ele identifica a deficiência a partir das desigualdades naturais, tá? Desigualdades redundantes do que a pessoa já nasceu ou que aconteceu com a pessoa no decorrer da vida, da lesão, tá? A Maria Teresa Mantoan até fala que existem desigualdades naturais, que são essas, que você já nasce com elas, ou que você desenvolve na sua vida, e as desigualdades sociais, que são aquelas que são impostas a você. O que a gente tem que acabar são com as desigualdades sociais, e não com as naturais. A gente não vai acabar com as deficiências, a gente vai acabar com o preconceito. E segundo essa autora, fazer isso é andar no fio da navalha, né? Quando é que eu vou dizer que eu sou igual, que eu sou diferente? É bem delicado, é uma linha muito tênue. E já o modelo social da deficiência, ao contrário do modelo médico, ele entende a deficiência como um modo de ser. Entende a deficiência como um estilo de vida, um modo de ser e de viver, um estilo de vida que foi imposto pela sociedade. Ou seja, eu sou autista. Se eu não estou incluída na escola, não é porque eu quero não estar incluída, é porque a sociedade não está me incluindo. Então, esse meu modo de ser é imposto, né? É imposto por essa falta de habilidade da sociedade de lidar com a minha diversidade. Então, o modelo social da deficiência defende a diversidade de estilo de vida, tirando do indivíduo com deficiência a responsabilidade pela opressão e transferindo para a sociedade que oprime esse indivíduo, né? Aí eu vou pegar essa fala de Diniz, né? De acordo com Diniz, a deficiência não é um sofrimento, não deve ser visto como um sofrimento. Às vezes a família tem um filho autista e fala assim, meu Deus, acabou minha vida, mas não é assim. Seu filho é autista, mas ele não é só autista. Você vai enfrentar algumas questões? Vai, porque nós vivemos numa sociedade de exclusão. Mas eu estou percebendo que com o passar do tempo as coisas estão melhorando. Por quê? Porque desde os movimentos feministas da década de 70, vários movimentos de pessoas com deficiência, né, LGBTQI+, vão conseguindo espaço e vão conquistando direitos, né, no âmbito da sociedade, incluindo as pessoas com transtorno do espectro do autismo. Então, eu tenho uma esperança, não sei, de que a gente vai deixar o mundo um pouquinho melhor para as pessoas que virão depois da gente, sabe? Por mais que a gente esteja passando por tudo isso agora, todas essas dificuldades e vivenciando todas essas dificuldades, mas eu acredito que a próxima geração já vai ser um pouquinho melhor do que a nossa, e já vai deixar um legado melhor para outra geração, né? Segundo Diniz, contextos sociais pouco sensíveis à compreensão da diversidade corporal como diferentes estilos de vida. Né? O que existe é isso, é uma sociedade que segrega, que exclui, apesar do diálogo, né, de inclusão, mas nem sempre é inclusão mesmo. Bom, e o que a gente traz como os desafios, né? Os estudos da deficiência ainda precisam se expandir, eu preciso estudar mais, aprender mais, todos nós, mas a gente já pode ter alguns desafios. Reconhecer a deficiência como um estilo de vida, perceber que a gente vai estar num paradigma melhor, do modelo social da deficiência, já é um paradigma melhor,
né, mais humano, mais respeitoso, mais consciente, né, e buscar reparar desigualdades socialmente instituídas. Bom, já falamos do autista, do autismo, da deficiência, mas o que abrange o direito à inclusão escolar, né? Falamos do paradigma da inclusão, do modelo social, do modelo médico, mas o que abrange o direito à inclusão, né? Bom, Pablo Gentili nos ensina que a educação é direito fundamental de uma sociedade democrática. Todo mundo sabe disso. A Constituição Federal fala isso. Mas existem dinâmicas que interferem nesse direito. Correto, mas é preciso que ele seja garantido. Mas o Bobbio fala mais uma coisa que é importante ressaltar. Ok, todos nós temos o direito à educação, existem dinâmicas que interferem nesse direito, e é preciso haver igualdade. Mas para Bobbio, para que haja igualdade, né, para que alguém seja considerado pessoa, é preciso haver igualdade de relações. Relações entre as pessoas, relações sociais, é preciso haver igualdade. Se não há igualdade, aquele sujeito não é considerado pessoa. Então, é uma forma de segregação. Então, não existe inclusão. Porque se inclusão está ligada ao paradigma do modelo social, a segregação está ligada ao modelo do paradigma do modelo médico da deficiência, né? E o que está existindo é segregação, então não está havendo inclusão, percebe? É uma falsa inclusão. Então, para que haja realmente a gente esteja considerando as pessoas com deficiência como pessoas com deficiência, a gente tem que estabelecer igualdade de relações. Mas como é que a gente vai estabelecer a igualdade de relações se existem diferenças que são naturais do sujeito? Então, a pessoa autista ela já vai ter algumas dificuldades na escola que lhe são naturais. Como é que a gente vai compensar? Aí é que entra o papel da escola. A escola, como ensina Mantoan, tem que criar mecanismos que rompam as desigualdades sociais que excluem as pessoas com deficiência. Então, a escola que tem que criar esses mecanismos. Não existem receitas prontas, existem ideias, existem sugestões, né? E aí, são nesses mecanismos que a gente tem que pensar quais mecanismos podemos utilizar para incluir pessoas autistas nas escolas. Diante do que a gente viu até aqui, vamos pensar nesses mecanismos. Eu coloquei algumas sugestões, rapidamente, para a gente finalizar a fala. Tá? Primeiro, entendimento coletivo sobre o transtorno do espectro do autismo. Todo mundo da escola tem que conhecer e entender sobre TEA. Porque a comunidade escolar tem que ser inclusiva. Não é só uma pessoa. Inclusive, extraescolar. Tem que trazer os pais mesmo para dentro da escola. Tem que conscientizar. 2, adaptações da escola às pessoas autistas. Não é as pessoas autistas que têm que se adaptar. Isso seria integração, não seria inclusão. Então, vamos abaixar um pouco o som na hora do recreio, que está muito alto, incomodando as pessoas autistas. Vamos parar de ignorar as pessoas que têm alguma diferença, que são diferenças naturais, né? 3, criação de um plano educacional individualizado. O PDI, o PEI, né, seja lá como na sua escola esteja chamando, se é um plano de desenvolvimento, se é um plano educacional, mas é um plano criado pela escola, em parceria com a família e com os especialistas que trabalham com essa criança, que vão criar um parâmetro do perfil dessa criança, quem é essa criança, quais são as habilidades dessa criança, quais são as características apresentadas e manifestadas pelo transtorno? Quais são as características apresentadas pela criança, independente do transtorno, da personalidade dessa criança? Quais são habilidades que ela já tem? Potenciais que ela pode desenvolver? Quais são as dificuldades que ela tem e como a gente pode ajudar a sanar essas dificuldades, né? Quais objetivos a gente vai traçar para ajudar essa criança? E aí, cada professor, nas suas aulas, quando for fazer os seus planos de aula, suas sequências didáticas,
ele vai lembrar dessa criança, porque numa escola inclusiva, o planejamento é para todos e para cada um. Não é só para Maria, nem só para João, é para cada um, não é? E com certeza aquele plano mais bem pensado, mais bem elaborado, ele vai favorecer a todos e a cada um. 4, acompanhante especializado se necessário, que é o que a gente chama muitas vezes de mediador. Se a criança autista ela precisa de um suporte, a gente precisa fornecer esse suporte, né? O próprio CID, ele coloca que existe níveis de suporte, nível 1, pouco suporte, nível 2, suporte maior, nível 3, com grande suporte. Mas existem crianças autistas de nível 1 que precisam de suporte. Por quê? Porque elas têm muita dificuldade de interagir com outras crianças, elas não se concentram na aula, então elas estão precisando de apoio, então elas precisam desse acompanhante. 5, aulas com imagens, materiais concretos e respeito ao processamento sensorial, né? Lembrar que as pessoas autistas, elas têm mais facilidade de aprender com o visual, né? Com a prática, com o visual, com materiais concretos, né? Então isso ajuda muito. É uma questão de estilos de aprendizagem, né? Muitas crianças autistas têm dificuldade de lidar com a subjetividade, a lidar com algo que não se pode ver de imediato, justamente por conta de problemas na teoria da mente, que é o que a gente chama de dificuldade de entender o pensamento, o sentimento e as intenções de outra pessoa. E isso perpassa também por imaginar o que você está querendo dizer, né? No caso, o professor. Então, quando esse professor, ele, além de verbalizar, ele também expõe por imagens, por elementos visuais, concretos, por fazer algo, fica mais fácil, tá? Usar linguagem objetiva e direta, que ajuda nessa questão da teoria da mente, explicar as figuras de linguagem, né? As pessoas autistas têm dificuldade de entender elementos que sejam elementos criados imageticamente pela sociedade, né? As pessoas autistas, de modo geral, elas entendem o concreto, né? Organização explícita do trabalho pedagógico, o professor precisa aprender a apresentar a sua rotina sem medo, né, ser transparente na sua rotina, no que vai trabalhar durante a semana, porque isso tranquiliza o estudante autista, isso faz com que ele se organize, ele pode ser até o melhor aluno, se ele souber se organizar bem, né? Claro que vão ter muitas especificidades de um autista para outro, né? Tem muitos autistas que têm deficiência intelectual, mas que também podem se desenvolver com apoio suficiente, né? Desenvolvimento de socialização e de entendimento de intenções alheias, que é o que eu falei para vocês, né? Que é a questão da teoria da mente. A pessoa autista, como tem dificuldade de entender o pensamento e o sentimento do outro, ela pode também ter dificuldade de entender interpretações de textos, né? Trabalho com essa parte mais da língua portuguesa. Existem artigos científicos, inclusive, que sugerem atividades a ser feitas com crianças, que envolvam o quê? Trabalhar, por exemplo, uma história e perguntar para a criança: o que é que você acha que fulano está sentindo? O que é que ela está expressando na imagem do rosto dela? E aí vai discutindo com a criança, para a criança ir construindo um repertório sobre entender os pensamentos, sentimentos e intenções do outro. Né? Isso não é fácil. É por isso que é importante esse diagnóstico desde criança, para começar a trabalhar desde criança. E a última sugestão que eu trago é a parceria familiar, né? Para mediar funções executivas, né? Pessoas autistas geralmente têm problemas com funções executivas, que são as funções superiores que a gente tem, né? Mas principalmente, gente, para trabalhar com planejamento, organização e flexibilidade, né? A ajudar aquele estudante autista a se planejar, a organizar seus materiais e a ser mais flexível nas mudanças, né? Mudar de opinião, em trocar de grupo. Eles precisam aprender a trabalhar em grupo também, é uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que é muito importante. A gente precisa trabalhar com todos esses aspectos. Ou seja, são muitos desafios, mas
Nós que estamos na educação, nós sabemos como é gostoso ver os resultados, né? Ver os resultados depois, saber que a gente fez a diferença, que a gente faz a diferença e que a gente faz parte de alguma coisa boa. Porque a gente está aqui no mundo para evoluir, não é? Não é simplesmente para acordar, comer, dormir, acordar de novo. Então, já é uma coisa boa. Aí as referências que eu utilizei, que foi Bob, o Diniz, Gentili, Mantoan, e o meu livrinho, né, o fofinho. Eu coloquei meu Instagram, quando tem alguma palestra, alguma coisa eu publico rapidinho, um anúncio lá, algumas coisas pessoais também. Esse site do YouTube, o @Gichal, ele é o site em que eu posto as palestras, né? Eu até pedi para o professor Roque deixar gravada essa palestra para inserir lá no site. Sempre tem pessoas interessadas, que são famílias, são pesquisadores, que sempre estão buscando aprender estudantes nesse site. Que bom, né? Que tem mais um canal assim para ajudar. Obrigado, é isso. Nós queremos agradecer Gisele, muitíssimo. Nós temos o público 100%, eles estão pedindo para aplaudir antes. Pode aplaudir, não tem problema. Para quem está nos ouvindo também pelas redes, vai ficar gravado na página do programa, depois eu te mando o link exatamente, Gisele, para o WhatsApp também. O pessoal deve ter fotos, também pode mandar para mim, os alunos do programa, que eu mando para a Prof. Gisele, e a Prof. Eliane também tem o contato, com certeza, pode mandar. Então, assim, tem pessoas no Facebook, inclusive, de outros campos da nossa universidade, pessoas ligadas à discussão da educação especial e da inclusão aqui na universidade. Fiquem à vontade para perguntar, que nós vamos trazer as questões para cá. Eu estou olhando para os alunos do programa para saber se tem questões, né? E também alunos da graduação, vocês podem erguer a mão que eu vou passar a palavra. Já tem uma, vem mais perto, vem fazer aqui, que daí o microfone pega melhor do que esse digital. A primeira pessoa que vai fazer uma pergunta é uma mestranda nossa, está com a defesa, inclusive, marcada, acabei de assinar o despacho, a Wanda, professora de escola, professora de química, vai falar aqui pertinho de mim também, para a Prof. Gisele ver a Wanda, pode ser? Wanda, fique à vontade. Boa tarde, professora Gisele. Boa tarde, Wanda. A minha pergunta está relacionada com a questão do profissional mediador, porque eu sou professora de um menino autista, o vô dele é advogado, eu sou professora estadual, e assim, ó, nem a escola, nem a família tem poder para conseguir esse profissional mediador para auxiliar na aprendizagem dele. Eu queria saber como é que é essa política educacional ali no estado da Bahia. E também fiquei curiosa, como você disse que tem 2 filhos autistas, eu gostaria de saber se eles têm esse acompanhamento de um profissional mediador na escola onde eles estudam. Fique à vontade, Gisele. Minha querida, veja se eu entendi. Você é mediadora de uma criança, a escola é particular, não é isso? Estadual. A escola é pública estadual. E a escola oferece esse mediador? Não oferece. A família que paga você? Eu sou prof normal, da educação básica. Ela é a professora de química, mas isso. A criança não está conseguindo nem o monitor e a escola estadual não está dando atenção para o caso, mas o pai está na justiça, pelo que eu entendi. O avô. Perfeito, é isso que o avô tem que fazer, é colocar na justiça. Porque existe a lei, mas no Brasil nem sempre essa lei é garantida. Eu vejo muito nos meus orientandos bem ingênuos, muitos escrevendo assim, pois a Constituição traz a garantia da lei. Eu fico chateada, eu falo, não garante coisa nenhuma. Porque não é assim, as coisas não funcionam assim. Não é porque existe a lei que vão cumprir a lei. Né? O que a gente tem que fazer é pressionar para que essa lei seja cumprida. Né? Essa criança ela precisa pegar os relatórios da escola, relatórios médicos, mostrando que na condição que ela está, né, desenvolvimental, ela precisa do acompanhamento desse mediador. Aí esse avô junta esse material todo e entra na justiça com a liminar para que isso seja feito rapidamente. Porque assim, como é um transtorno do desenvolvimento, quanto mais rápido a intervenção, mais eficácia. Chega um ponto que a criança perde janelas de oportunidades, porque no decorrer do desenvolvimento de um ser humano, existem janelas de oportunidades que vão sendo fechadas.
Por exemplo, a janela da linguagem é até 7 anos, a maior janela da linguagem. Muitas crianças autistas descobrem que são autistas aos 9 e nunca aprenderam a falar, né? Aí perderam a oportunidade de aprender a falar, por quê? Porque a janela foi fechada. É terrível isso, é doloroso, mas é a realidade, né, gente? Então, é isso que o avô está no caminho certíssimo. Tem que colocar na justiça, não tem outro. Agora, existem governos que já estão mais conscientes e estão fornecendo. Aqui em Senhor do Bonfim, no município de Senhor do Bonfim, na Bahia, a atual gestão está colocando mediadores nas escolas. Então, as crianças autistas que precisam dessas crianças têm as mediadoras. Mas como o mediador escolar não é uma profissão ainda legalizada, o que é que acontece? São pessoas que são contratadas, que às vezes não têm uma formação, né, adequada. São estagiários, graduandos, que estão buscando conhecimento através de um curso, de uma palestra, da semana pedagógica, que não é suficiente. E, às vezes, o período de licitação para que essas pessoas sejam contratadas faz com que aquela criança tenha um hiato sem o mediador, que também não é legal. Mas, pelo menos, nesse momento, essas crianças, pelo que eu saiba, têm tido esses mediadores. Na minha cidade, uma escola particular, pelo que eu tenho conhecimento, oferece mediador, e é a escola onde meu filho menor estuda. E ele tem mediador. Ele tem um bom desenvolvimento, mas às vezes ele não tem atenção, algumas questões que a mediadora favorece. Por exemplo, digamos uma coisa simples, ele não sabia o nome dos colegas, já estava grande, e não se atinha a isso, que tinha que saber o nome dos colegas, que tinha que perguntar para os melhores amigos, os brinquedos que eles gostam, a cor que ele gosta, porque as pessoas com cérebro típico, naturalmente, elas aprendem isso sozinhas, observando o outro. Mas a criança que tem um desenvolvimento diferenciado, por exemplo, por um transtorno de neurodesenvolvimento, ela precisa ser ensinada. E nós, pais, não estamos na escola para isso, né? E a professora regente, ela não vai ter condições de dar a aula para trabalhar os conteúdos curriculares e ainda fazer esse papel de mediação. É por isso que precisa do mediador. Não é para o mediador ser um segundo professor, é para o mediador mediar as relações da criança com o mundo. É muito interessante isso, né? E o meu filho autista, o meu outro filho autista, ele está com 22 anos e ele está na universidade cursando medicina veterinária, na universidade pública, na Federal do Recôncavo. E meu filho mais velho vai ser igual a mamãe, vai ser professor, está cursando licenciatura em biologia, também na universidade. Importante, né, a gente escutar, por isso que é importante os convidados externos, porque a gente tem realidade de vários estados, não é? Quando eu morei em Mato Grosso do Sul, na Grande Dourados, em 2009, 2008, lá já havia um processo de inclusão muito mais adequado do que tem aqui no Rio Grande do Sul hoje. Não é nem comparado àquela época, era incomparável. Então, o Sul Maravilha precisa crescer muito na inclusão. Aqui está muito precária a questão da inclusão nas escolas públicas, principalmente nas estaduais, não tanto nas municipais, que o governo municipal ele atua mais próximo, não é? Nas estaduais. Mas Dourados e Mato Grosso do Sul, para quem trabalha com o tema inclusão, é um estado a ser observado, porque em 2008 já havia um incluído por sala, havia regras e organização, e todas as salas que tinha aluno incluído tinham um mediador, um especialista, um monitor, um professor da área de inclusão para cada especialidade, e inclusive essa pessoa atendia integralmente, ficava em todas as aulas presentes, se fosse intérprete de Libras, e todas as outras 20 horas para atender os alunos de Libras na escola no turno inverso, para fazer também a tradução, atendimento ao professor, outras coisas que têm que ser feitas, não é? Não só numa especialidade. Então, Dourados, na escola estadual já tinha, inclusive, a primeira aluna indígena surda que eu vi fazer campanha nacional no Brasil foi de uma escola chamada Menodora Fialho, onde a minha mulher era professora de língua inglesa. E ela tinha como dar aulas de inglês com uma intérprete ao lado, que era dedicada àquela aluna. Pensa,
É uma outra perspectiva de inclusão mesmo. Bom, eu não quero atrasar, foi só para dizer que a gente precisa olhar para outras realidades mesmo, né? Então, por isso a Gisele está trazendo uma contribuição importante para nós. E eu vou passar para a Tanise, que vai vir aqui pelo meu lado de cá, para aparecer mais bonitinha aqui no vídeo. A Tanise também vai fazer uma pergunta, vou fazer com que eles venham fazer as questões, não é? E eu peço que os meninos, Jonathan e mais alguém do grupo, vejam se tem alguma questão da parte externa, né? E aí eu já posso trazer. Calma aí. Aí. Desculpa. Oi, prof, de novo. São duas perguntas que eu trago para você. Uma é minha e outra é uma pergunta de uma colega externa. Então, a primeira minha é referente a um dos seus artigos que eu fiz a leitura, que me chamou a atenção que lá se era usado mais alunos para compreender os diferentes contextos de cada um desses alunos autistas. Daí eu fico me perguntando, no seu caso, né, você que já está trabalhando, que já tem essa vivência também dentro de casa, será que é melhor, num contexto assim, da pesquisa, ter mais participantes para a gente analisar a situação, ou até a gente consegue analisar a situação? No meu caso, eu quero analisar a minha prática, venho utilizando aí um aluno. Mas será que talvez não seria necessário, talvez mais, para poder analisar melhor essa prática? Inês, tem um pouquinho de delay. Inês, o artigo foi sobre o núcleo temático inclusivo? Foi esse? Sim. Uhum. Responda. Vamos fazer conforme o referencial, conforme Jack. Vamos por partes. O núcleo temático inclusivo, núcleo temático é uma disciplina da Universidade Federal do Vale de São Francisco, obrigatória, de 120 horas, que ela envolve ensino, pesquisa e extensão. Nessa disciplina, o professor ele tem 30 horas de orientação para os alunos e tem um coordenador da disciplina e tem um estudante que tem que cumprir 120 horas. Nessas 120 horas, ele vai estudar, ele vai planejar alguma atividade de extensão ou de pesquisa, ele vai desenvolver, ele vai apresentar para a comunidade acadêmica essa atividade. O nosso grupo trabalha com o núcleo temático inclusivo no ensino de ciências. Então, nós trabalhamos com estudantes com deficiência. A gente poderia trabalhar com outras diferenças, né? Mas a gente escolheu trabalhar com pessoas com deficiência. Cada grupo trabalha com uma deficiência. Inicialmente, a gente focava mais em grupos somente com a deficiência, logo no início, para fazer o teste, né, no núcleo temático. Mas hoje a gente trabalha com turminhas, grupinhos que envolvam pessoas com e sem aquela deficiência. Eu trabalho com pessoas autistas, então eu sempre oriento licenciandos que queiram trabalhar com pessoas autistas. Cada professor como eu tem direito a 5 licenciandos, vai orientar 5. Então, esse meu 5, eu oriento para trabalhar com pessoas autistas e não autistas, porque como é inclusão, eu coloco não autistas também. A ideia inicial de trabalhar só com pessoas autistas era observar as diferenças entre as pessoas autistas. Foi a ideia inicial da proposta da disciplina. Então, por exemplo, os primeiros grupos que eu trabalhei, somente eu trabalhava com os autistas, ninguém mais queria trabalhar com os autistas, eu dividia entre autistas jovens e autistas crianças. E aí tinha licenciantes que ficavam com os autistas jovens e outros fazendo oficinas pedagógicas com autistas crianças. E era muito interessante perceber os hiperfocos, né? A gente teve autista jovem que, por exemplo, não queria parar de fazer a atividade do computador, porque tinha hiperfoco. E as licenciandas ficavam sem saber o que fazer, paradas, me olhando, assim. Como eu supervisionava e ficava de uma sala para outra, aí eu ia e intervinha nessas horas. E negociava, olha, esse computador aqui é da universidade, eu vou desligar ele e você vai parar a atividade. Mas eu posso, se você colaborar, você vai fazer a outra atividade com as meninas e depois que você terminar, eu deixo você voltar.
Aí o jovem ia lá, para elas perceberem que é diferente trabalhar com um autista, que tem um hiperfoco em computador, e o outro autista que não tem, porque o outro fez tudo o que elas quiseram. Entende? Então, era mais nesse sentido. Aí, depois, hoje, nós já adotamos uma política diferente. Nós misturamos. Não é só um autista. A gente faz o convite de um grupo, e aí, nesse grupo, podem ter 5, geralmente 5, 6, 7 estudantes, alguns autistas e alguns não autistas. Porque, como é inclusão, a oficina tem que funcionar para cada um, né? Então, a gente sempre coloca mais de um autista, para a gente poder pegar a questão da diversidade do próprio espectro, e também porque acontece muito, Inês, de pessoas autistas, às vezes, perdem a noite, aí no outro dia não conseguem ir para a atividade, sabe? Ou porque não quiseram realmente participar no outro dia, e perde o foco da atividade. Então, a gente sempre coloca mais de um autista. A gente, entre 2019 e 2022, desenvolvemos um projeto pelo programa Ciência na Escola, que foi bem o período da pandemia, onde nós validamos 6 sequências didáticas interdisciplinares inclusivas, e todas tinham autistas, e todas tinham 2 ou mais autistas. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque eram muitos autistas que sofriam durante a madrugada, perdiam a noite, e no outro dia não acordavam para fazer atividade, né? E por a gente colocar mais de um, a gente conseguia fazer. Então, são questões que acontecem, que a gente vai aprendendo, que a gente vai manejando, né? No seu caso, eu acho que é diferente, porque é um estudo de caso, é isso, de uma criança só. Então, sua preocupação vai ser somente com essa criança, que você vai acompanhar de forma longitudinal. No nosso caso, eram oficinas pedagógicas e sequências didáticas. Então, tem início e fim muito rápidos, né? Sequências didáticas duravam 2 meses, 3 meses no máximo. As oficinas duravam 2 dias, 3 dias. Eu acredito que você vai observar por um semestre, né? Não sei, 1 ano. Obrigado, Gisele. A Tanise vai fazer mais uma questão que veio da comunidade externa, é isso? Isso. Tá. Essa é uma pergunta, então, da Jerusa. Então, tendo em vista o crescente número de diagnósticos de autismo, como você, educadora, percebe a realidade nas escolas brasileiras? E ainda, existe, na sua opinião, uma tendência a mudanças nas concepções curriculares, metodológicas e estruturais? Muito bom. É bem ampla e bem realista. Nós temos que caminhar para o paradigma da inclusão. Não existe a possibilidade da gente regredir, né? A ideia é a gente estar evoluindo, evoluem as ideias, a ciência evolui, a gente evolui. As ciências médicas já mostraram a quantidade de autistas que está aí. Os autistas não se multiplicaram, eles sempre estiveram aí. A diferença é que a gente não sabia. Então, aquelas pessoas que não eram diagnosticadas com autismo estão na sociedade, sofreram pra caramba e não sabiam que eram autistas. Tinham dificuldades de se relacionar, sofreram bullying, muitos não casaram, vivem na casa dos pais, né, porque tinham comportamentos que não eram considerados ajustados, né? Então, várias questões. Muitos não aprenderam a falar, porque não tiveram direito a tratamentos, a terapias, né? Muitos não foram à escola, porque naquela época os pais poderiam deixar em casa aqueles mais comprometidos. E aí eu faço uma pergunta: onde estão os autistas nas universidades? No grupo de professores deve ter alguém autista. Pelo índice, alguém deve ser autista aí no grupo de vocês. E vocês não sabem. No nosso grupo do nosso colegiado, nosso colega assistiu uma aula minha e descobriu que é autista. Ele foi fazer a avaliação neuropsicológica. Eu falei: criatura, por que tu foi procurar uma neuropsicóloga? Gisele estava com problemas no casamento há muito tempo e não entendia por quê. Quando você começou a falar, eu comecei a me encontrar e dizer: nossa, eu sou assim. E realmente, durante as aulas, ele falava: eu sou exatamente desse jeito. E hoje ele sabe que ele é autista, né? E ele também já descobriu que a filha dele tem altas habilidades, ele tem altas habilidades e autismo.
é um excelente pesquisador, né, faz parte do nosso grupo de pesquisa e tem consciência dele mesmo. E a cada vez mais ele vai se descobrindo. Né? E é isso que acontece. O número de crianças autistas vai aumentar ainda mais, porque vão aumentar os diagnósticos, as pessoas vão entender mais sobre o autismo. Agora, eu espero que as pessoas se conscientizem mais que o autismo é uma coisa comum, é um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete muita gente, e a gente precisa entender, conhecer o autismo, sobre o autismo, entender a pessoa autista, porque ela não é só autista, ela é uma pessoa, e incluí-la na sociedade, né? Parar de excluir a criança das festinhas infantis. Quantas crianças autistas choram porque o vizinho está dando uma festa e não chamou um aniversário, né? Quantas pessoas sofrem porque querem arranjar uma namorada e não sabem nem como fazer, o autista rapaz, adolescente, não sabe como fazer e sofre bullying porque ele não sabe como se comunicar, né? Bom, as políticas públicas, elas vão começar a ser direcionadas para as pessoas autistas ainda mais. Por quê? A gente sabe que os candidatos, eles querem votos. E como esses números diagnósticos estão aumentando e cada vez mais vão aumentar, e as famílias cada vez mais vão se organizar, para que eles consigam esses votos, vão ter que fazer políticas públicas voltadas para os autistas. Então, eu acredito que as coisas vão melhorar. A escola precisa se reconstruir. Né? O que é que Mantoan fala? Eu até vi aqui no chat que Mantoan vai estar aí com vocês. Por favor, Roque, mande o link para mim, aquela maravilhosa. Né? Ela fala que a escola tem que criar mecanismos para a inclusão. E isso significa que o porteiro tem que saber receber essa criança. Porteiro é importantíssimo. Eu já tirei meus filhos da escola por causa de uma porteira que dizia que meus filhos eram um capeta. Eu nem sabia que um dos meus filhos era autista na época, né? Porque os meus filhos sempre foram bem animados e agitados, né? Então, ela ofendeu minhas crianças, né? Algumas pessoas viram e me falaram. Então, do porteiro, da porteira, a merendeira, a professora, a mediadora, a escola precisa se reestruturar, gente. E não só para receber, acolher e manter a criança autista, mas também as outras crianças que não são autistas, porque além das crianças autistas, a gente vai ter mais conhecimento de crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são crianças que têm muita agitação, muitas vezes, são bem animadas, temos crianças com TDAH do tipo TDA, só com déficit de atenção, né? Que às vezes até confunde que é autista porque não presta atenção. Vamos ter várias questões, crianças com TOD, opositoras, desafiadoras, né, que são consideradas, às vezes, marginalizadas na escola por causa do comportamento disruptivo. Então, a gente precisa aprender, né, com tudo isso, a gente precisa avançar, assim como a ciência avança, nós precisamos avançar junto com a ciência, né? A gente precisa aprender e desenvolver esses mecanismos. Olha, Roque, Mantoan é maravilhosa, ela é base, fundamenta a inclusão. Agora, ela não gosta dessa coisa de laudo, não, viu? Eu falo que eu acredito que o laudo seja importante para a busca dos direitos, mas ela vai dizer para vocês que ela não... ela acha que a criança não tem que levar laudo coisa nenhuma. É bem risada. É uma fofa ela, maravilhosa. Eu quero trazer, então, agora duas questões, acho que né, Jonathan? A primeira está aqui, a Juliana Dias, que fez, é uma estudante de graduação aqui da Universidade, do curso de Biologia. Como você pode ver, ou ver que como você pode notar, né, que os cursos de licenciatura estão abordando a formação de professores para lidar com os desafios específicos da educação inclusiva especial? Como tu pode notar, perceber se eles estão ou não, eu imagino, né? Essa é a pergunta. É uma aluna aqui da biologia. Como a gente pode avaliar, talvez dimensionar se os cursos estão ou não trabalhando com os desafios da educação inclusiva especial? E aí, Gisele, o que tu acha? Dá para avaliar? Tem sido publicadas pesquisas já há poucos anos, mostrando que os cursos de licenciatura não têm preparado os estudantes para ser professores inclusivos, né? Tanto que a gente tem desenvolvido pesquisas no sentido de buscar mecanismos que possam contribuir nessa formação inclusiva. É curso
de formação para professores, disciplina dentro da graduação que trabalhe com educação inclusiva, né? Então, existem algumas estratégias que nós estamos sempre debatendo e discutindo, mas, com certeza, os cursos de licenciatura, de modo geral, ainda precisam se preparar nesse sentido, porque é obrigatória a inclusão da disciplina Libras, mas a disciplina Libras não é a disciplina Educação Inclusiva, né? Então, não vai trabalhar, de fato, com a educação inclusiva e nem com as especificidades da educação especial, que são muito amplas também. São muito específicas, quer dizer, são muitas. Né? Talvez só a nível de especialização, que a pessoa vai aprender um pouquinho sobre cada, e mesmo assim, não forma, gente. Eu já fiz especialização em educação especial, não forma. Né? A gente precisa estar se atualizando, trabalhando com os casos que a gente tem, aprende um pouquinho na graduação, aprende um pouquinho fazendo cursos, debatendo, discutindo dentro de grupos de pesquisa. Eu acho o espaço ideal no âmbito da pesquisa, os grupos de pesquisa, né? O grupo que trabalha com isso, aí você vai aprender muito, porque você vai ler muito, você vai discutir muito, você vai trabalhar com pessoas, vai realmente a campo, né, vai refletir sobre os resultados que você produziu. Então, aí eu acho que funciona mais, em termos de pesquisa. Gisele, nós vamos fazer mais uma, acho que até para fins de contexto, a UFFS tem também a mesma lógica, né? Libras obrigatória, porque ela se tornou obrigatória, ela é optativa em todos os outros cursos, mas nós temos também a disciplina de educação inclusiva. Porém, acho que aqui é um dos casos que Libras tem 4 créditos, 60 horas, e educação inclusiva apenas 2. E ela só existe, né, porque as professoras foram percebendo a demanda numa reforma de 2016, que foi aplicada em 2018, que era para atender a resolução de 2015 de formação de professores, a 2 de 2015, nós aumentamos a parte de domínios conexos pedagógicos. E aí, naquela vez, nós criamos, então, o componente de educação inclusiva. Mas até ali nem tinha só Libras como obrigatória, a gente não tinha educação inclusiva como obrigatória na licenciatura, para te ter noção. Então, em 2018 que a gente criou como obrigatória. E letras, talvez só em 2022 ou 2023, 2020, 21, 22, sei lá, porque não trocou o seu currículo desde que foi criado. Então, aqui o campus, as licenciaturas demoraram para ter educação inclusiva com uma disciplina maior que a própria Libras, e ainda ela não é maior em termos de tempo por causa da obrigatoriedade e pela tradição, né? Tinha professor, tudo mais. Vamos à pergunta do Alex Canizales. É em El Salvador, de 5.150 escolas, uma decena delas, né, tem um docente de apoio à inclusão. Então, muito menos do que 1%, digamos, do total de escolas. Não temos diagnóstico clinicamente de estudantes autistas. Essa identificação só pode ser feita por um psicólogo? É isso que ele quer saber. Ah, certo. Na verdade, não é o psicólogo que dá o diagnóstico. O psicólogo, na verdade, o neuropsicólogo é um profissional psicólogo que faz uma formação de especialização em neuropsicologia. Ele aprende a aplicar alguns protocolos médicos para avaliar os transtornos, né? Alguns transtornos que podem acometer uma criança, né? Então, esse profissional da psicologia, o neuropsicólogo, ele vai aplicar esses protocolos e vai escrever um relatório psicológico, que também pode ser chamado de laudo psicológico. Só que, em termos médicos, o laudo psicológico ele não tem CID. Só tem CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, o laudo do médico. Então, o relatório do psicólogo, ou o laudo do psicólogo, ele vai subsidiar, ele vai auxiliar um médico psiquiatra, ou um psiquiatra infantil, se for criança, ou um neuropediatra, né, se for criança também, a realmente emitir o laudo, né, para a criança, porque a identificação do autismo ela é clínica, não existe um exame genético ou um exame sanguíneo que vai apontar, né? Ela é feita a nível de clínica mesmo, de observação da criança, de aplicação de alguns questionários, de entrevista aos pais, né?
de acompanhar o histórico da família. Então, como ele é longo, geralmente os psiquiatras, eles pedem o acompanhamento de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, para que esses profissionais imitam, dentro das suas especialidades, esses relatórios. Então, esses relatórios subsidiam o laudo médico. Acho que a professora Gisele já em algum momento comentou, né, que mais importante do que o laudo talvez seja todo um trabalho, não é? Talvez até para para a questão, né? No Brasil é comum que hajam, onde tem escolas e sistemas de ensino bem organizado, e equipes multidisciplinares, né, como a Gisele abordou, então contando com vários profissionais. Nós temos mais uma pergunta, eu vou chamar a Elisa, que é uma mestranda aqui do programa também, para fazer sobre um teste específico. Ela quer perguntar sobre a capacidade ou sobre a permissão, digamos assim, da aplicação para os professores, tá? Ela está chegando aqui. Olá, professora Gisele, tudo bem? Então, eu assisti um pouco às suas lives, né? Eu trabalho com educação infantil, tenho muitas crianças com problema com autismo, tento ajudar no máximo que a gente pode de fazer os encaminhamentos, às vezes as famílias não aceitam, é difícil, é uma encrenca diária na escola, mas enfim, eu me interessei muito sobre esse teste MET, que é uma coisa assim que eu acho que a gente consegue, tem muita criança que a gente fica na dúvida, não é, a gente vê características, e daí eu achei interessante isso, eu pensei, se a gente pode aplicar isso em sala de aula, a gente fazer com eles, para a gente ter uma ideia se segue com o encaminhamento, se não segue, sabe? Se ele pode ser feito pelos professores que eu trabalho numa creche, né? Fica das 7 da manhã, às vezes até às 18 horas da tarde. Então, a gente tem uma convivência diária com as crianças, mais às vezes que os familiares, né? Então, a gente percebe bem as características deles, que às vezes os pais não percebem. Se a gente pode aplicar para o nosso fim, para a gente conseguir fazer os encaminhamentos. O MChat, ele é um teste gratuito, né? Ele foi traduzido por pesquisadoras brasileiras e tem até 2 vídeos no canal ensinando como aplicar. Eu acredito que no seu caso não haveria problemas de vocês, professoras, aplicarem. Eu acho interessante entrar em acordo com a direção da creche, a coordenação pedagógica, né, e até com a família da criança, porque a mãe ou o pai podem ajudar também a responder algumas perguntas, ou então vocês aplicam, pedem para a mãe aplicar também, para comparar as respostas, né? Eu acho bacana, porque, de fato, não tem que ter laudo para cuidar da criança, para incluir a criança. Mas o que é que eu acho peculiar no autismo? É porque quando a gente trata de autismo, a gente trata de algumas características que a gente, sabendo que é autismo, a gente já vai desenvolver estratégias específicas para lidar. Então, por exemplo, o autista tem dificuldade de entender a intenção e o pensamento do outro. Se eu não sei que ele é autista, eu não vou entender por que ele está agindo daquela forma. É por isso que é importante a identificação. Porque aí eu vou dizer, olha, ele não está entendendo, então eu vou tentar dizer para ele de uma outra forma. Eu vou tentar me comunicar melhor com ele para que ele entenda. Né? Então eu vejo que a questão da identificação ou do laudo é nesse sentido, de poder ajudar o sujeito, não de criar um rótulo, né? Tem até uns estudos internacionais, eu fiz uma pesquisa de revisão e estavam falando sobre isso, que às vezes é menos mal o rótulo do que o benefício que você consegue com esse laudo, entendeu? De conseguir o direito, de saber do que a criança precisa. Então, essa ideia de autismo, que às vezes fica o rótulo, esse rótulo é menos maléfico do que os benefícios que podem estar trazendo. Né? E é nessa balança que a gente vai medindo aí como a gente pode ajudar a criança, que eu acho que todos nós queremos, né? Tem mais alguma questão que chegou por lá? Se mais alguém gostaria de se manifestar, pode, né? O grupo ainda está aqui conosco, a professora Gisele também, mas, de todo modo, também já são 15h40, são quase 4 horas da tarde. A gente também não quer que a professora Gisele se dedique apenas à nossa atividade. A gente sabe como é que é essa vida de doutor, pesquisador, professor, extensionista. O que mais que a gente faz? Palestra, parecer. A Tanis está muito preocupada com uma coisa, Gisele, que eu vou perguntar em público para todos, e depois ela está preocupada se caso ela venha te fazer um convite, você irá aceitar.
E eu espero que primeiro ela tem que fazer o convite, você não acha, Gisele? Acho que vai ser muito bonito e muito bom que a Tanise estreite os laços com a professora Gisele, a professora Danusa também. A professora Gisele, em algum momento da fala, comunicou ali também o Instagram dela, o canal. A professora Gisele tem um canal no YouTube muito importante. Lá no Ciência na Escola, a gente sempre tem a divulgação do material dela, mas é um canal do YouTube que tem muito material, não é? Que foi, acho que esse canal que a Elisa também já acessou e já fez a pergunta hoje, né? Então, eu indico a todos, depois a gente pode passar o link exatamente, né, desse material para os estudantes que estão aqui, tanto da graduação como da pós-graduação. Podemos colocar também digitalmente, talvez ainda agora, durante a live, o link dos canais do Instagram da professora, porque isso também é importante, né? Não é só para que as pessoas acessem, é também para que as pessoas acessem material de qualidade. Acessem, não é? Indicações importantes, porque a nossa área também às vezes sofre com isso, né? Eu tenho sentido, Gisele, não sei como é que é da tua parte, o Brasil, por mais que seja grande, produtivo, mas é insular, muitas áreas do conhecimento, e particularmente a educação geral, desconhece a produção ainda, embora seja muito grande, impactante, do ensino de ciências dentro da educação brasileira. Então, a gente às vezes sofre um pouquinho com esse desconhecimento por parte de grandes programas da área da educação. Olha que eu sou também um doutor em educação, mas há um certo, assim, em vez de haver, do meu ponto de vista, uma nuance mais parecida, né? Afinal, nós somos interfaces, ensino e educação são duas interfaces importantes para a escola se desenvolver, há, de algum modo, um movimento meio concorrente, eu sinto isso, e isso só atrapalha, né? Então, assim, eu estou pouco preocupado, do ponto de vista geral da educação, se a professora tem graduação em letras, ou em pedagogia ou em biologia. Eu estou mais interessado em como ela pode contribuir com os atuais estudos que ela tem para todos nós, inclusive da biologia, da pedagogia ou da letras, não é? Então, assim, como que esses profissionais todos, os pesquisadores atuais, têm como nos dar contribuições importantes para aquilo que eu faço, não é? Ah, mas eu sou um professor de biologia, mas não quer dizer que aquilo que eu faço tem uma aplicação apenas para a biologia e vice-versa, não é? Então, acho que é importante, a gente está muito feliz de te ouvir, quero agradecer em nome do programa, em nome dos alunos que estão mediando essa ação, fazem um convite, mandam para as redes, não é? E tem todo um retorno. E agradecer também em nome da professora Eliane, que é a coordenadora do componente curricular. São uns 20 alunos, geralmente, que fazem tópicos. Pessoal que a gente tem geralmente 30 alunos, 15 de cada turma. A gente não abre para disciplina isolada, mas a forma de fazer isso é essa devolução, não é? Porque fica gravado na página do programa. E também a gente já quer pré-divulgar, claro, ainda vai passar por colegiado, e estamos por assumir cotas novas de mestrandos para a Bolsa. Mas queremos divulgar que talvez o programa vai ter um canal no YouTube para facilitar esse carregamento das nossas lives nesse canal, que hoje é mais usado do que o Facebook, que é o que nós usávamos até agora. O Instagram não consegue guardar tanto a produção de material, não é? E conteúdo. Então, é possível que a partir do mês de dezembro e no início do ano que vem, o programa já tem um canal no YouTube para guardar as lives, principalmente todas lá, né? Vai servir como também um repositório do programa, e é claro que a gente deve ter um bolsista maravilhoso, que sabe tudo do YouTube, né? Sempre tem alguém assim, ou vai vir na próxima turma, eu espero, e aí a gente pode desencadear essa ação. Gisele, obrigado, vou deixar também um minuto para você se despedir e falar assim, né, uma conclusão, mas quero agradecer muito, 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 né, a parceria que você tem estabelecido conosco, tá bem? Tu quer falar, Tanise? Ah, Tanise, antes da professora Gisele concluir, ela quer vir aqui, tá? É tua fã número 1 do programa agora, Gisele. Sou eu de novo, professor. Assim, eu não sei quando será a minha qualificação. Não sei quando ela vai acontecer, tudo vai depender do andamento. Mas eu gostaria muito de ter você na minha banca. Você ia gostar de estar lá? O FFS ao vivo. Agradeço, aceito seu convite. Muito obrigada. Querida Tanise. Muito linda. Está registrado mundialmente, né, na Web 2.0.
Gisele, fique à vontade, então, para fazer a tua inserção final e depois nós vamos nos despedir. Roque, gostaria de agradecer muito ao programa de pós-graduação em ensino de ciências, né, da Universidade Federal da Fronteira Sul, na sua pessoa, professor Roque Gulick, na pessoa da professora Liane, todos os estudantes envolvidos, envolvidas, todos os professores e professoras que colaboraram, participaram, que organizaram. Admiro muito seu trabalho, seu empenho, seu envolvimento, né? Eu espero que você consiga modificar essa coisa desses problemas com relação ao reconhecimento na nossa área de ensino de ciências, que realmente a gente tem que deixar as vaidades de lado, a gente tem que reconhecer o empenho do colega, né? Reconhecer os esforços. Não é fácil fazer pesquisa no Brasil. Nós não somos recompensados financeiramente, principalmente por isso, né? Não é à toa que a gente teve fugas de cérebros e continuam fugindo cérebros. Espero que o seu cérebro não fuja. Porque realmente a gente se desdobra, a gente acaba com muitas tarefas e muitos de nós acabam adoecendo, né? Infelizmente é o que tem acontecido. Essa é uma discussão também importante e necessária, o adoecimento dos docentes nas universidades. Eu tenho estado muito adoecida, viu, Roque? Ultimamente, inclusive, mas estou aqui firme e forte, né? Assumi o compromisso, estou aqui, mas assim, firme, resolvendo tudo para terminar o semestre e pedir e vou sair em pós-doutorado justamente para cuidar também da saúde, né? E ficar mais tranquila fazendo pesquisa. Mas eu sei que você entende o que eu estou falando, né? A gente precisa repensar até isso no âmbito do Brasil. Obrigada, Roque. Obrigada, equipe. Obrigado, Gisele. Obrigado a todos que estão aqui. Então, nós vamos encerrar a live.